Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. O processo de vigilância talvez pode ser apropriadamente definido pelo termo objetivação, isto é, como a despersonalização da experiência do eu, a experiência subjetiva e sua transformação em experiência objetiva. Isso acarreta a delineação de um círculo cada vez mais amplo em torno do eu e a observação deste em seus relacionamentos. A ignorância é a objetividade circunscrita em área muito estreita. Por exemplo, eu posso achar que o Sol gira em torno da Terra. Depois, dentro do limitado círculo da minha experiência, isso é um fato objetivo. Quando alargo minha esfera de observação e vejo a configuração Terra-Sol, suponhamos de um ponto de vista situado fora do Sistema Solar, vejo que é exatamente o contrário. É a Terra que se move em torno do Sol. Esse exemplo é importante porque demonstra a existência de diferentes níveis de realidade em nosso pensamento, e embora em sua estrutura de referência, as duas observações sejam objetivas. O campo de observação mais amplo produz uma descoberta mais verdadeira que a do campo mais estreito. Em essência, esse processo é o da evolução do pensamento científico, com a substituição de uma hipótese prática por outra, sem jamais afastar-se da esfera da verdade relativa em direção à da verdade absoluta e incondicional. Demonstra claramente a relatividade de todos os conceitos, o vazio fundamental de todas as proposições, porque sempre se baseiam em relatividades, tanto a reflexão das propriedades da mente e dos órgãos sensoriais, em outras palavras, as limitações do observador, como a das realidades da natureza. O que se aplica à observação dos chamados fenômenos físicos, aplica-se também à dos psicológicos, na descoberta de nós mesmos. Com a diferença de que aqui a ignorância produz sofrimento. Por exemplo, ao considerar meus afazeres, minhas relações com o mundo, todas as minhas experiências confirmam o meu pensamento de que tudo gira em torno de mim. Eu me alegro, eu sofro e etc. Pareço ser o centro do universo, mesmo que experiências amargas desmintam essa visão egocêntrica do mundo e eu experimente o sofrimento, não consigo enfrentá-lo e imediatamente ponho em funcionamento a imaginação em que o eu inventa para si mesmo a posição dominadora que almeja e sem a qual não poderia enfrentar a vida. Hubert Benoit, em seu livro sobre Zen Budismo, dá a esse processo o nome de mecanismo de compensações. O que acontecerá, porém, se eu interromper esse processo e o inverter? Assim que me observo, a partir do exterior, isso é, do ponto de vista de um espectador objetivo, apresenta-se um quadro inteiramente diverso, uma imagem em que praticamente não apareço. Posso, por exemplo, estar em conflito com uma pessoa. Na observação subjetiva, a principal área de minha consciência é tomada pela imagem de meu inimigo, com todas as associações emocionais de ódio, medo e etc. Mas se puder observar a situação, estando eu localizado fora de mim mesmo, a atenção focalizará o próprio conflito. O que ocorrerá então? Quanto mais penetrar o conflito, mais o entenderei, encarando a situação total. Quanto menos lhe sentir a dor, menos me envolverei emocional ou intelectualmente. Ao invés de dar apenas nome ao conflito, ao rancor por meu oponente, etc., e, consequentemente, de fortalecer esses sentimentos pelas associações emocionais das palavras. Sem com eles chegar a um acordo, permaneço com a dor do conflito e, vivendo-o ao extremo, tornando-me a dor, chego ao entendimento não meramente verbal, e assim me liberto dele. Portanto, o que ocorre na consciência
é que o pensamento se torna cada vez menos autocentralizado, menos tosco e mais penetrante. Transformo-me num observador cada vez mais objetivo em relação aos meus assuntos, pois já não tenho interesse fixo pelos resultados de meus processos de pensamento. Consequentemente, não existe mais um ponto fixo de onde proceda todo o pensar. Apenas um pensamento em seguida ao outro e o eu deixa de ser importante. Por fim, percebo que sou uma agitação psicológica. O pensamento chega ao fim e as coisas são vistas diretamente em toda a sua clareza. Isso ocorre quando se fundem num único ser o pensador e o pensamento. O processo de vigilância ou consciência pode ser resumido da seguinte maneira: ao me observar no espelho do relacionamento, o caráter absoluto de meus motivos, aspirações, desejos e etc., fica prejudicado, pois estes são vistos agora como respostas condicionadas. E isto lhe solapa as bases. A percepção reconhece agora apenas uma rede de pensamentos e emoções que se influenciam mutuamente, e esta observação provoca uma mudança de perspectiva peculiar. Tudo é o vazio. A sensação de envolvimento e compromisso de meus desejos afasta-se de mim. Sinto não existir base sólida para qualquer uma das reações habituais que fortalecem o eu e o meu. Subsistem as emoções, mas ao invés de dizer eu sou feliz ou sofro, eu diria existe felicidade ou existe sofrimento. E não mais desejo nem sinto ter de fazer algo em relação a isso. Em outras palavras, não existe ego e agora estou vivamente consciente da falsidade da noção de ego. Existe apenas pensamento e pensamento a respeito de um ego. Mas este não possui realidade absoluta, exceto pelo fato de constituir um conceito na mente. Uma vez que perceba essa verdade no exame de minhas reações, isso representa algo inteiramente diferente da simples aceitação intelectual da doutrina do nata ou não ego. Sou livre, pois não me preocupo mais com o que ocorrerá com aquilo que já não experimento como alguma coisa. Um eu com que não me preocupo, mas porque com ele não me identifico mais. E a partir do momento em que não me preocupo, deixarei de fortalecer o eu em seu centro. Consequentemente, minhas ações e meus pensamentos já não estarão presos dentro dos limites do ego. Será o começo da liberdade. Pela observação, toda emoção é neutralizada logo que aflore, evitando-se assim o estado emotivo e seus apegos. Os fenômenos apresentam-se agora unicamente como fenômenos puros e já não escravizam com imposições de julgamentos de valor. A ligação com eles é tão pequena e existe uma tal tranquilidade interior que a pessoa quase que se mostra indisposta demais para se incomodar. Para empregar as palavras de Huang Po, com os fenômenos que anteriormente lhe provocavam ataques de excitação, esta é a verdadeira serenidade. Todas as coisas acontecem como que independentes de mim. De tal modo, sou parte e parcela desses acontecimentos que com eles não há afinidades. Ou em termos um pouco diferentes, não sou afetado porque o eu não existe, independentemente dos acontecimentos. Vigilância ou consciência não é algo que deva ou possa ser praticado. Ocorre ao homem desperto de maneira tão espontânea quanto, por exemplo, a boa música provoca uma reação no ouvinte sensível. A consciência é o pensamento tornando-se cônscio do pensamento, isto é, o modo como o pensamento ocorre nos padrões provocados e cultivados pelo desejo. O desejo de manter intacto essa entidade ilusória, o pensador. A ação da consciência nesse processo provoca o seu fim. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta.
Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.